Olá a todos da TV Cidade. Hoje, o Viajando com a TV Cidade, por motivos de força maior, vai ter 5 horas de duração. Brincadeira. É que o convidado tem muita história para contar, tem muitos lugares, muitas experiências para compartilhar conosco, que é o Dr. Ciro Pasquale, dentista e viajante. Olá, Dr. Ciro, muito obrigada por ter aceito o convite de vir aqui hoje partilhar suas experiências. Não, é um prazer, muito obrado pela oportunidade, né, Aline? E vamos falar um pouquinho do mundo, né, do que a gente conhece aí, trocar experiências, né? Que o nosso mundo é lindo, né? É isso que é o bom da vida, né? A gente trocar experiência e procurar evoluir com elas, né? Ciro, então tu tem essa recordação assim da tua primeira viagem ou de um momento em que tu pensou em desbravar o mundo, em conhecer mais, assim, em que momento da tua vida isso aconteceu? Eu acho que essa vontade de viajar eu herdei muito dos meus pais, né? Eles já rodaram muito o mundo, então desde pequeno acompanhava ele nas viagens, pequenas viagens aqui por perto, países aqui ao redor e tal. Mas a primeira viagem que eu fiz assim, que até fiquei fora mais tempo, em torno de uns 50 dias, que me marcou muito, foi a Califórnia, né? Então, um lado dos Estados Unidos assim que tem uma energia boa, que tem um astral bacana, a parte litorânea bonita, né, dos Estados Unidos. Califórnia é fantástica, né? Então foi uma experiência assim muito bacana numa época que a internet era discada, era difícil, né, de tu ter uma internet celular assim começando a ser utilizado, né? Então foi uma experiência muito bacana, muito bacana. Eu me lembro que acho que mais ou menos nessa época, os primeiros Big Brothers, uma amiga minha viajou para fora e ela ligou pedindo para a mãe dela quem tinha ganho o Big Brother. Né? Porque as informações a gente não tinha acesso, né? Isso aí. E isso na parte do turismo também, né? Hoje a gente tem uma facilidade incrível, né? De reserva, de montar um roteiro, tu coloca no celular, fica na tua mão, né? E nessa época, então, não era assim que acontecia. Não, nessa época eu me lembro que eu tinha recém me formado, tinha 22 anos, e aí eu fiz meus primeiros atendimentos ali em 2, 3 meses, e eu avisei, morava com meus pais, devia uma satisfação para eles, né, eu avisei uma semana antes, ó, tô indo ficar um tempo na Califórnia. Mas teu pai, eu não sabia, teu pai viajou muito e há muito tempo atrás. Muito. O pai, eu acho que iniciou as viagens em 55, se eu não me engano, indo para a África de navio, né? Nossa. Curtindo lá foi uma viagem de formatura, curtindo com os colegas, enfim e tal, né? Então, a partir daí ele fez muito Europa, fez Oriente, China, Japão, Dubai. Isso na década de 60, 70? Não, isso mais recente. Ele fez Europa depois, mais anos 80, Europa, Estados Unidos, Dubai, né? Enfim, mais 80, 90, 2000, né? Então, África também fez. Então, tem uma experiência boa também e tal, umas experiências... tem várias histórias aí dele interessantes até, né? E aí, então ficaste esse tempo na Califórnia e aí foi a porta de entrada ou de saída para o mundo. Isso aí. Aí depois da Califórnia eu sempre fui muito ligado ao esporte, sempre gostei de esportes ligados ao mar. Você surfa? Surfo, faço mergulho com cilindro, sou aprendiz de kite agora, né? Então, enfim, tudo ligado ao mar me apaixona, mesmo que não esteja no esporte. Gosto da parte litorânea, por isso que eu sempre determinei minhas viagens pro litoral, né? Então é isso que determina em algumas das suas viagens? A maioria foi isso. Teve algumas com um âmbito assim mais cultural, né, de história, né, e outras ligadas, enfim, pro esporte, pro mergulho, enfim. Algumas também, duas viagens muito legais assim, que eu realizei, ligadas
para música. Eu sou apaixonado pela música, então, porque a minha mãe foi professora de piano, então eu venho com a música forte, assim. Então, um lugar que eu quis conhecer foi a Jamaica, pelo lado cultural deles, né? E, enfim, ligado musical pela também. Música, a parte musical muito bacana, a parte da paisagem, da natureza, muito legal. E outro país outra ilha que pesou muito para conhecer, que eu estava em definição ainda com minha ex-mulher, para onde que a gente vai, a gente não sabia. Então, vamos fazer o seguinte, tu gosta de um cara muito bacana que a gente curte, que era John Legend, né? É um cara que toca um soul, toca um blues, toca um pop rock bacana, toca piano. E eu disse, então vamos num festival de jazz, né? E a gente foi num festival de jazz em Curaçao, que estava fenomenal, é um festival europeu que tem na Holanda e Curaçao como Curaçao já, né? Como destino já é lindo, paradisíaco, lindo, né? Lindo. E aí a gente associou toda essa parte, né, da natureza, os mergulhos também fiz lá, com essa parte do show que foi sensacional. Sensacional. E como é que você organiza as suas viagens? Você faz por intermédio de agência ou você que organiza as passagens, hotéis? Como é que faz? Antigamente era com as agências, né? E hoje, enfim, tudo pela internet, né? Claro que a gente junta as dicas de amigos, né? Junta dicas de sites, enfim, de pessoas que já passaram, né, por esses lugares e tal. E organizo tudo via Porque internet. organizar, pra mim, já faz parte da viagem, É o começo da viagem. É o começo, sabe? Ver um hotel, ver a localização. E eu sou do tempo que depois ainda continuava a viagem fazendo o álbum de viagem, né? Então ainda já vamos ver. Tinha a curtição, assim, de montar o álbum, né? Que é o que fica, né? O que fica, esse registro é bacana, né? Eu acho porque é muito interessante. Muitas vezes tu olhando uma imagem, né? Uma fotografia, eu nem lembrava que tinha ido nesse restaurante. Isso. E aí vem a lembrança do dia, até de como a gente estava em estado de espírito, se foi um dia legal, se não foi. Vem toda essa lembrança a partir de uma imagem, né? Eu até tava lendo ali só para recordar os dados ali de coisas até tristes que aconteceram, mas enfim, o tsunami, né, em 2004, né, na Tailândia, que passou pela Tailândia e tal. Eu tava olhando meu álbum, aí eu vi um cara que assim, me marcou muito e eu fui mergulhar com ele, era um mergulho com tubarões, e eu comecei a perguntar para ele como é que foi o tsunami, e ele começou a chorar, e aquilo ali me marcou muito, assim. Ele começou a chorar porque nós estávamos em Koh Phi Phi e ele estava mergulhando com o cilindro, era um mergulho avançado, eles ficaram 35, 40 minutos mergulhando, e quando ele voltou, Koh Phi Phi estava pegando fogo, tinha barco tombado, tinha gente gritando. Ele me disse que salvou 2 crianças que estavam chorando, ele disse, não sei se está viva ainda. Mas eles não gostam de comentar muito sobre isso, sabe? Foi uma tragédia assim, muito forte, né? Então... 300 mil pessoas? No total foram quase 300 mil pessoas que morreram no tsunami. A Tailândia foi perto dos 60 mil habitantes ali que morreram. E vários machucados, enfim, né? Então aquilo marcou muito e eles não gostam de falar, mas no fim ele até comentou porque ele se sentiu bem, assim, que ele conseguiu salvar algumas vidas que não sabem nem de onde são, ele não conhecia a língua e tal. Mas aí a gente começa a ver as pessoas que te marcaram, sabe? Bali, para mim, assim, é um exemplo de educação, sabe? A Ásia, para mim, foi uma experiência incrível, assim, o Camboja... Eu não cheguei aí para a Indonésia, mas assim, Tailândia, Camboja, onde eu fui, de uma educação, de uma gentileza. Incrível, cara, incrível. E como eles têm o budismo, eu acho, como uma religião predominante, assim, eles procuram cultuar alguns degraus dentro da espiritualidade, fazendo o bem em busca do seu bem, sabe? De alcançar um grau espiritual maior.
Então eles estão sempre vendo se tu tá bem, se tu tá satisfeito, se tu gostou disso, daquilo. E é gratuito, né? Porque não é naquela intenção de uma gorjeta. Não. Apesar de ser, por exemplo, o Camboja, o salário mínimo, na época que eu fui pra lá, era $40, né? Na moeda deles, mas enfim, $40. Então, assim, $1, $2 é muito dinheiro pra eles. E mesmo assim, eles não faziam nada intencionalmente para ou cobrando, né? Então, foi uma experiência incrível para o Sudeste Asiático. Nós tínhamos um trajeto para fazer em Bali e conhecer os templos e tal. E aí, no primeiro dia, ele era um taxista, o Nian. Eles se chamam, tipo, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Assim como nós temos uma referência do sobrenome, ele é o primeiro filho da família tal, ou o segundo. Então era Nian, eu acho, uma coisa assim. E aí ele nos largou no hotel e ele disse, olha, não me leva a mal, mas eu gostaria de sugerir isso aqui para vocês, eu posso vir buscá-los. Eu disse, fechou com o nosso roteiro, que bacana e tal. Então ele nos acompanhou assim uns 7, 8 dias, sabe? O cara é muito prestativo, a gente convidava ele para almoçar com a gente, que ele disse, não posso. Eu disse, não, tu vai sentar aqui do nosso lado, tu pode estar do nosso lado. Então um cara muito bacana. E eu disse, Nian, eu quero surfar, só que eu preciso alugar uma prancha e, enfim, tu pode ver isso para mim e tal? Disse, deixa comigo. Então ele me levou para um shaper, escolhi uma prancha e ele não tinha ré, que a prancha não cabia dentro do carrinho dele e tal. Disse, vou conseguir uma moto para ti. Deu um jeito. Ele conseguiu uma moto para mim, né? Ele foi atrás. Não sei como é que... Não, aí o shaper foi atrás só para me ajudar a segurar a prancha, fui dirigindo a motinha, sabe? Então, assim, é uma dedicação, é uma troca, assim, incrível, cara. E hoje, com a pandemia, né, se levou muito em conta a higiene, né, das mãos. Lá, chega num hotel, um restaurante, no próprio avião, vem um paninho já, né? Isso. Paninho quente, molhado, já para te lavar as mãos, né? Isso. Uma série de coisas que a gente vê, o respeito também com os templos, né? Às vezes eu tava de bermuda, passava de bermuda, de chinelo de dedo e tal. Muito quente, né? Lá, muito ele calor. dizia, seu Ciro, você vai ter que vestir um sari. Eu disse, claro, não tem problema. Aí ele tinha um sari e tal, eu botava um sari para entrar nos templos, porque é uma afronta tu entrar de bermuda e tal, ou a mulher com algum degote, ou de biquíni, não pode, né? Então a gente botava o sari e tal. Então esse cuidado com a higiene. E também tirar os calçados. Os calçados, né? De vez em quando ele parava, ele comprava um adorno, uma flor, alguma coisa assim, e botava na frente das figuras deles que eles cultuam, né? Chegaste aí em algum só puxar da flor, em algum mercado de flor da Tailândia? Não, mas Bali em si, a arte deles é algo assim incrível. Que o cheiro daqui não tem como descrever, né? Eles trabalham muito a parte de ornamentos, né, com as flores. Eles trabalham muito a parte da cultura. A Tailândia é bastante na parte de flores, né? A Indonésia é bastante na parte da escultura. Então tu vê assim, eu fui com a ideia de trazer muita coisa de lá, mas enfim, precisava uma importação e tal. Mas tu via assim um cara sentado no meio da rua, um dragão desse tamanho, cara, tac na madeira. Quanto tempo tu tá aí? Eu tô há 4 meses. Quanto custa esse dragão? Que eles pegam um toco de madeira e eles ficam... Faz cupim. Quanto custa? Aí ele disse, mais ou menos uns $100. Tá 4 meses esculpindo aquilo, né? Aqui, isso aí vale 10 vezes mais, né? Então, assim, eles têm uma facilidade, as pinturas em ovos, né? Em casca de ovo, lindas, esculturas em pedra também, assim, então, na Ásia, foste para Tailândia? Tailândia e Indonésia. Mais precisamente em Bali. Mas pretendo voltar para fazer Java, fazer o norte mais ali da Indonésia. É que o Sudeste Asiático ali é imenso, né? Lindo. Além de ser lindo, territorialmente é muito grande. Temos muito que aprender com eles. São um povo
paupérrimo. A Tailândia é um país industrializado, está crescendo bastante. Ela deve estar no cenário econômico do Oriente em 4º lugar. Tem China, Japão, Singapura e depois deve vir Tailândia. Mas assim, o povo... Bangkok, que é mais rico, vamos dizer, né? Mas os arredores é muito pobre. Mas são pessoas assim de uma educação, de um respeito fora de série. 2 vezes por dia toca o hino deles. Então eu estava caminhando, de repente começou a tocar, o mundo para. Parece que tu deu um pause. Assim. E aí tu tem que te virar lá para determinado lugar, não sei se era norte, sul, leste, oeste lá. E para, se tu estava caminhando, se tu está andando, para de respeito ao país, né? Enfim, a cultura deles e tal. Eu não sabia, os caras me deram a cutucada e tal, para. Depois para o hino, volta a vida. Né? Volta a vida. E é um país é a monarquia, né, que tem lá, são reis, então os templos que eles têm, né, os Budas de ouro, aquela coisa linda. E vindo um pouco mais para o Ocidente, o que tu me conta da Europa? Europa eu conheço, uma das últimas viagens que eu fui para a Europa eu fiz a Espanha, mas eu fiz as Ilhas Baleares, ali que é Maiorca, Menorca, Ibiza e Formentera. Com minha filha maravilhosa nas costas, né, subindo e descendo montanha e conhecendo assim praias lindíssimas. Maiorca e Menorca, assim, uma referência assim de lugares lindos. Ibiza é uma ilha também muito bonita, mas de festas e tal, mega hotéis e baladas. Outra vibe, assim. Outra vibe. Formenteiro é uma ilhotinha que tu faz toda a pé, restaurantes bacanas, assim, bem aconchegante e tal, lindo também. Itália, mergulhei em Capri, ali fiz Capri, aí fiz Roma, Veneza, a Itália é óbvia. Costa Amalfitana. É óbvia, linda, mas né? é linda, né? Costa Amalfitana. Come-se muito bem. Come bem, alugamos uma lambretinha, vinho na mochila, e vamos conhecer as praias e tal. Fiz Portugal, achei lindo também. Pois é, me conta da tua experiência em Portugal, porque eu também ia sempre deixando Portugal e assim fui e me apaixonei. Eu vou ser franco contigo em termos o contato com as pessoas eu gosto muito e aprender com elas. Eu digo sempre que a pior coisa da Itália são os italianos. Eu achei eles muito rude, assim, sabe? Muito toscão. E aí eu saio da Itália, chego em Portugal, eu disse, peguei o metrô, não sabia onde comprar, o cara disse, não, pega meu ticket aqui, vai. Eu disse, bacana, obrigado, o que ele deve? Não deve nada. Aí chego do Começou bem. Chego do outro lado com 2 malas, com minha ex-mulher também com 2 malas. Esse cara, tu é turista, né? Deixa eu te ajudar, tu deve estar procurando o teu hotel, enfim, tal, Airbnb. Eu disse, poxa vida, mas será que é tanta cordialidade assim, né? Aí depois tava procurando, que a gente locou um Airbnb, aí sai um cara do outro lado da rua, eu disse, tu tá procurando Airbnb e tal, né? Que nós estamos de reforma e tal, me dá aqui tuas coisas, eu te ajudo. Táxi, o pessoal muito assim, com uma troca, com uma ajuda, com respeito, fora de série. E assim, eu domino o inglês, assim, não fluentemente, mas me viro. Mas assim, tu está num país que fala a tua língua, é uma experiência muito boa também, né? Boa, claro, tem essa facilidade. E ainda mais cortês, né? Porque às vezes eu acho que é um erro meu, a gente, de certa forma, talvez tenha um certo preconceito, sei lá, da história, né? Que não deveria ter, né? Mas... quando tu vê assim e tu conhece realmente toda essa cordialidade deles, porque tu sai da Itália com uma vibe meio rude, né? E aí tu vê eles assim, me impressionei. Comida fora de série. Os preços bons, né? Preços comparando bons, ao restante da Europa, é muito acessível. Lugares ricos, históricos, né? E é tudo muito próximo uma coisa da outra. Claro, a Europa quase toda é assim, mas Portugal é tudo
faz tudo de carro, ou de trem, tudo pertinho. E olha, eu senti esse lado Vim. bem família, assim, sabe? Achei bem bacana, bem bacana. Tirei o chapéu para eles, assim. E que tu começa a reparar umas coisas até com o taxista, que às vezes o taxista meio, né? Sim, às vezes é. Mas pessoal super do bem, super legal, assim, parecia E que eu tem tava muito, na eu me Indonésia. impressionei também com muito brasileiro que tem lá, né? Porque tu percebe o sotaque, enfim, né? Mas tem muito brasileiro morando lá, né? Estudando até na minha área também bastante, que existe agora uma parceria com algumas faculdades de odontologia com Portugal e tal, então tem muita gente estudando lá, enfim, até trabalhando lá. E da Europa é isso daí. Aí conheço um pouquinho mais aqui da América do Sul, América Central. Um dos esportes também que eu gosto e pratico já há 12 anos é o snowboard. Então, já fiz bastante snowboard aqui na nossa região, Ushuaia. Ushuaia tem uma história legal também, porque é um lugar que foi desenvolvido por índios, né? Se chama Terra do Fogo, porque os índios faziam fogos nas canoas, eles para se aquecer, porque enfim era muito frio, né? Tem um presídio lá até hoje que virou museu, que era de refugiados políticos que eram exilados para lá, né? Então tem uma história um pouco pesada, mas enfim curiosa. Tem o trem do fim do mundo e é um lugar ótimo para esquiar, porque enfim a condição da neve é muito boa. Ushuaia, Las Lenhas são próximas estações para esquiar, também bacana. A Argentina, enfim, né, charmosa, bonita. O Chile, um país desenvolvido, bonito, com restaurantes excelentes. Gosto de visitar muito o porto desses países e tal, né, para comer no porto, comer as coisas deles frescas. E tal. Subindo um pouco mais, tive uma oportunidade com uns amigos há 2, 3 anos atrás de ir pro Peru para surfar a onda mais extensa do mundo, que é Chicama. Aí ficamos uma semana lá num hotel que era no deserto, no fim só tinha uma ruazinha e o hotel era no final da rua, tu atravessava ali, era no desertão. E outro país muito pobre, mas muito rico na culinária. E o Peru é uma referência. Os melhores restaurantes da América estão lá, né? Há quem diga que até alguns chefes renomados no mundo se encontram em Lima, né? Mas enfim, é um país muito pobre, mas também com uma parte nessa orla muito bonita, né? E Chicama, assim, foi uma experiência bem bacana. Subindo ali, conheço então Curaçao, conheço a Venezuela, que daí fui para a Isla Margarita, Los Roques, que é uma ilha Caribe, né? linda. Los Roques também. Turismo europeu, né? Muito veleiro lá, muita gente que desce também dos Estados Unidos ali. Jamaica, República Dominicana, Bahamas, já mergulhei em Bahamas, também bonito. Costa Rica, eu acho que é um país também muito rico nessa parte de paisagem. Eu faço uma comparação, assim, apesar de não conhecer Nova Zelândia, mas sei que é um país de esportes. A Costa Rica é a nossa Nova Zelândia, assim, com muito surf, trekking em vulcão, lagos bonitos, lugares para mergulhar muito, muito bacana também. Bungee jump, então eles têm essa parte muito voltada para o esporte. Panamá, como o Panamá é sempre, né, ponte aérea ali da Copa, então fica acessível, mais fácil para tu ir, parar, ficar uns dias. Agora não, né? Mas tem direto para Porto Alegre. Copa Panamá fazia direto, né? Porto Alegre, Panamá. Então é bem curioso conhecer o canal, porque antes descia lá para o Ushuaia. Sim, não tinha uma ligação, né? E agora tem ali o canal ele tá sendo ampliado. Uma das grandes obras, né? Lindo. Começou pelos franceses, depois os americanos viram um filão de mercado ali e tal, construíram. Mas é bem interessante a história da construção. Que mais ali? Tem outros lugares que eu quero conhecer em termos de mergulho ali, que é Belize, que é uma referência para mergulho. Tem uma outra ilha que pertence à Colômbia, San Andrés, quero conhecer.
São viagens, enfim, mais curtinhas aqui, mas bem interessantes e tal. Porque o Caribe, poxa, tá aqui do lado, né? Tipo, E falando aqui do lado, né, Brasil, o que me conta de Brasil, né? Que vai ser onde nós vamos poder fazer as nossas primeiras viagens, né? Eu acho que assim, ó, tem muito lugar bonito no Brasil que deve ser explorado antes de sair pra cá. Nosso Brasil é riquíssimo, né? Mas é rico. E em possibilidades também, né? São Paulo, por exemplo, a gastronomia, shows, né? Como uma cidade grande, tem muito a oferecer. E a natureza, então... Praias bonitas. Rio de Janeiro, praias bonitas. Santa Catarina, nós temos praias lindas, o nosso quintal, Cambará do Sul, né? Cambará do Sul, isso aí. As Cataratas do Iguaçu. Nós temos aqui, Santa Catarina tem Ilha do Papagaio, tem Garopaba, que é lindo, né? Florianópolis e tal. E fui várias vezes para Noronha. Acho que é um dos melhores lugares para mergulhar ou para aprender mergulho. Uma visibilidade linda, né? Eu já mergulhei em Noronha, já 15 metros, com visibilidade 100%. 100%. Noronha tem um navio que é a Corveta, é um naufrágio a 60 metros, que em dia que o mar não está mexido, tu olha de cima, tu vê a sombra da Corveta lá embaixo, 60 metros de profundidade. Eu fiz os mergulhos em cavernas lá, muito bacana. E a praia é linda, né? Conseguimos manter assim a organização. E de todos os lugares que qual é que mais te impressionou assim? No Brasil? Impactou? Em todos. Eu sempre digo, Aline, que assim, cada lugar tem sua peculiaridade. Não gosto de comparar, né? Como é lindo lá fora. Parece que eu estou desprezando os lugares aqui, né? Mas vários lugares, assim, cada um tem sua história também, seu momento, né? É que nem vinho, né? Qual é o melhor vinho? O vinho é o momento, eu acho, né? A companhia, né? Mas é difícil te dizer. Um lugar me chama muita atenção, né? A educação, a religião, outro... Enfim, mas falando do Rio de Janeiro ali, por exemplo, a gente é muito falado sobre Copacabana, ali, bom, lindo, mas uma coisa que não é muito divulgada são os charters também de veleiro, né? Há pouco agora, faz 30 dias, um amigo nosso, ele, enfim, optou por uma vida, um lifestyle mais despojado, comprou um veleiro, e deixou no Rio de Janeiro, tá lá em Paraty, agora ele está em Cabo Frio, e a gente foi visitar ele. Então, o que a gente fez? A gente fez um charter de 4 dias, visitando ilhas que a gente nem imagina eu não imaginava que existia, né? Ilhas maravilhosas ao redor de Cabo Frio, ali, e como são tudo baías, tu não tem, para quem enjoa, talvez, não tenha, né, aquela oscilação e tal. Sim. Então tu dorme no barco, tu curte no barco, tu cozinha no barco e tal. Então, os sítios óbvios, eles devem ser visitados, né, Rio de Janeiro, enfim, mas sair do óbvio também as surpresas são incríveis, né, porque tu vai com uma expectativa um pouco mais baixa, tu tem umas surpresas assim que... Sem dúvida. Quando eu fui para Bali, todas as viagens, eu acho que sempre fiz isso. Mas me chamou a atenção de Bali, na Indonésia, eu deixei assim, tipo uns 3 dias free. Não vamos alugar nada, não vamos reservar nada e vamos ver o que dá. A gente pegou um navio de carga para ir para Koh Tao e Koh Samui. Cara, que foi assim uma experiência muito bacana. Onde tinha ovelha, tinha moto, tinha carro, tinha transporte, mercadoria, um monte de... E tinha uns colchonetezinhos do lado do outro. Essas são as melhores experiências, né? Incrível. E a gente foi para uma ilha paradisíaca,
ficamos num hotel maravilhoso lá, mas por coincidência, não era intenção, algo mais sofisticado. Porque o Sudeste Asiático é muito barato, né? Barato. Muito barato. No Camboja, por exemplo, assim, às vezes nós jantávamos 2 vezes. Jantava meio cedo, depois jantava melhor. Porque era tipo assim, $5, $6 um jantar, assim, com um prato principal, com entrada, sobremesa. Incrível. É muito barato. E aí nós temos uma referência de restaurante bacana aqui em Porto Alegre, que é o Copipi, né? Claro, tem uma referência, eles têm um certificado do governo da Tailândia, né, em qualidade, que a gente paga uma exorbitância, né? E lá era tudo assim muito acessível e tal, bom, né? Mas, enfim, não gosto assim de dizer um lugar ou outro. Gosto de dizer que tem muitos lugares bonitos perto da gente que podem ser explorados mais, né? Que às vezes a gente, né, pensa só lá na frente, mais adiante, e tem muitos lugares bonitos aqui que a gente... E tens algum destino, algum sonho, assim, um lugar que gostaria muito de conhecer? Tenho um que é uma tribo indígena, que são ilhas que eu não vou comentar agora. Mas, enfim, é uma surpresa para um próximo assunto. Já está convidado para depois que concretizar esse sonho, enfim, essa viagem, que uma viagem é um sonho, né? Para vir aqui nos contar a experiência. Para ficar no meio dos índios. Mas eu estou planejando Nova Zelândia e Austrália. Esse é um lugar que eu estou planejando. E olha só, olha o capricho, gente. Olha aqui, ó, o Ciro, ele compra o álbum no destino, né? Esse aqui da Tailândia. Isso. E olha aqui, ó, o mapa. E, enfim, no tempo que se montava álbum, mas enfim, eu gosto de... Porque, né, para não se perder, né, as histórias, os né? Bons momentos. Os bons momentos, né? Que olhando a gente recorda, principalmente em tempos agora que estamos, né, um pouco impossibilitados, né, de viajar. Isso aí. Ciro, te agradeço muito a tua participação, enfim, todo o teu conteúdo, né? Não vai ser 5 horas, né? Mas poderia ser. Muito obrigada. A gente vai ficar aqui olhando as imagens agora. Obrigada. Foi uma satisfação tê-los aqui como nossos espectadores, né? E estamos aqui sempre aprendendo e escutando o programa para sempre tirar algumas dicas e, enfim, aprendendo um pouco mais. Muito obrigado pelo espaço ali. Obrigada a todos.